E aí galera, eu sou Thaline Pagotto e eu quero falar com vocês hoje sobre um encantamento delicado. Um cozy fantasy que me tirou da ressaca literária e que virou um dos meus livros favoritos. Aqui a gente tem um romance de época que se passa em um mundo, em um reino completamente fantasioso, fictício, com muita magia. E para quem é fã de Bridgerton, temos aqui a coluna Tagarela, uma coluna de fofoca, tá? Mas essa coluna ela traz muitos assuntos políticos, conspirações políticas. Então ela sai um pouco só da fofoca e traz assim assuntos bem pertinentes e relevantes para a nossa história. Para começar, a gente vai trazer aqui, são alguns nomes meio diferentes, tá? Então não sei se eu tô pronunciando certo, mas a gente tem aqui a Nian. Ela é de um reino, de um povo chamado Mashland, o local, né? Onde ela é criada, onde ela nasce. E ela tem sangue divino. O que isso quer dizer? Quem tem sangue divino nessa história tem uma magia ligada a algum deus. Então a gente tinha vários deuses aqui, cada um deles com uma magia diferente e meio que os descendentes desses deuses, né, ali das famílias, né, que vieram depois desses deuses, algumas pessoas poderiam ter essa magia, algumas pessoas não. Ela é costureira e ela coloca encantamentos em tudo que ela costura, fazendo com que as pessoas sintam, relembrem de emoções, relembrem de acontecimentos de acordo com o encantamento que ela colocar naquela peça. Então, tanto a pessoa que está vestindo quanto as pessoas que veem aquela pessoa vestida com a peça que ela costurou vão sentir essas emoções de acordo com o encantamento que ela colocar na peça. Tem aqui um fator muito importante sobre essa protagonista, que eu não vou contar, que é um elemento extremamente importante da história, que faz você ficar tenso do início ao fim, pensando se em algum momento vai dar muito ruim. Então não vou falar porque seria um grande spoiler. Ela, como costureira, ela é contratada, vem uma carta para ela, vem uma carta do príncipe regente, porque o pai, que é o rei de Avalande, o pai desse príncipe, que é o rei de Avalande, está muito doente, né, que é um outro reino, e assim, reino mesmo, com rei, riquezas e tudo mais. Esse rei tá doente, então o filho mais velho se torna o príncipe regente e tá ali atuando como o rei temporário ali desse reino. Ele manda uma carta para Nian convocando ela, contratando ela para fazer todo o figurino, todas as roupas, todo o guarda-roupa do casamento real entre o príncipe Christopher, que é o Kit, irmão mais novo do príncipe regente, que é o Jack, e da sua noiva em um casamento arranjado. Mesmo que tenha uma questão muito tensa aqui entre esses povos, porque houve um evento chamado Calamidade que aconteceu por causa do rei de Avalande, pai, né, do Jack e do Kit, onde Avalande enriqueceu e tomou o poder extraindo as riquezas e extraindo as coisas boas de Mashland, inclusive fazendo ali uma verdadeira carnificina. Então a mãe e a avó dela, principalmente a avó dela, são muito contra ela ir até lá, porque é como se ela estivesse traindo toda a família dela, todo o povo dela que morreu nessa calamidade, se aliando a eles, digamos assim. Mas ela vê como uma oportunidade de ter dinheiro, do seu nome, né, como costureira ir para frente, trazendo assim mais oportunidades, mais sustento e uma vida melhor para a família dela. Então ela vai para esse reino
Lá ela conhece o Jack, o príncipe regente, a Sofia, que é a princesa casada com ele, que é de um outro reino também se casou em um casamento arranjado, e o Kit, que é o príncipe mais novo e que é o noivo dessa história. E ali a gente tem, assim, um Enemy to Lovers começando, porque o romance vai acontecer entre eles, né? Mas a forma como acontece é muito legal, né? Ele despreza muito tudo que envolve esse casamento, porque ele tá casando super contra a vontade dele. É uma tentativa do Jack unir o reino de Avalande com o reino de Castilha, né? Então, o Kit vai se casar com a princesa de Castilha, a Rosa. Então, ele despreza tudo que envolve este casamento, tá? Ele ficou um bom tempo fora aí, 4 anos fora, eu acho, e vai explicar o motivo, vai explicar o porquê, e o príncipe regente traz ele de volta para ele se casar forçado com a Rosa. Então, assim, ele ofende muito a Nian quando eles se conhecem. Ela mostra o que ela faz, o que é o encantamento dela, como que é a magia dela, e ele, assim, desdenha, ofende ela. Então ela fica assim, se mordendo do tipo, eu vou fazer o melhor trabalho possível, o melhor trabalho da minha vida, porque eu vou provar pra ele do que eu sou capaz, eu vou provar pra ele que ele está errado sobre mim. Conforme o tempo vai avançando, vai virando uma certa amizade entre eles. Então, assim, é uma construção de uma história muito bonita. A Rosa é uma princesa super antenada nas situações políticas. Ela tá ali super a favor desse casamento, simplesmente porque ela tem que cumprir o dever dela. Os Carmine, que são o Jack e o Kit, a magia deles vem da terra. Então, a magia deles é através das plantas, da terra e tudo mais. E a magia da Rosa vem do céu. Então ela controla o clima e tudo mais. Quando ela chega nesse reino, ela conhece, vira amiga do Gabriel Sinclair. Ele é um amigo do Kit. Ela vai descobrindo aí a história deles, como que foi, o que aconteceu e por que esse garoto Sinclair e o Jack, irmão mais velho do Kit, se odeiam tanto. Ela também, então assim, ela vai construindo amizades que ela nunca teve na vida dela. E esse grupo ali, a Rosa também, ela vira amiga, mas a Rosa é daquele tipo assim, de não demonstrar emoções. A menina é uma muralha sem expressão, você nunca sabe o que ela tá sentindo. E junto à Rosa tem a Miriam, que é uma aia da Rosa, não seria naturalmente uma aia dela, mas por uma amizade ali que surgiu delas. A Miriam é também de Mashland, então a Rosa exigiu que a Miriam fosse aia dela. E a Miriam tem a magia da cura. Então, assim, é um grupo muito diverso e de alguma forma eles dão certo ali entre eles. E o que acontece? Como eu falei, a família da Nian vai super contra a ida dela, porque é como se fosse uma traição, né? Já que o povo de Evelyn, principalmente a nobreza, considera os Mashland como serviçais, apenas isso, e muitas pessoas de Mashland vão até Evelyn para construir uma vida melhor, para trabalhar, só que eles não estavam sendo pagos. Então eles começam a fazer uma greve e reivindicações, e um grupo começa a se formar para solicitar mesmo do príncipe regente para que ele tome providências, que alguma coisa seja feita
para que essas injustiças acabem, porque após a calamidade não houve mais morte, não houve mais essa carnificina, mas eles ainda eram injustiçados. E com o passar do tempo ali na história, até os serviçais de Eveland, que são avaleses mesmo, por estarem muito sobrecarregados, também começam a largar os seus serviços, entrar em greve. Então tem toda uma questão política, tem toda uma questão ali que o príncipe Jack tá escondendo, então a gente não sabe se ele é bonzinho, se ele é mau. O motivo dele deixar esse povo tão infeliz e de não tomar nenhuma providência. E aí a gente vai descobrindo aos poucos, assim como o romance é construído. Gente, que história, que história. E aí tem um detalhe. Quem é o escritor da coluna Tagarela? Quem é? Simplesmente eu fui até 70% do livro esquecendo de imaginar as possibilidades, tendo ali a participação desse colunista, mas sem muita curiosidade de saber quem que era. Eu queria saber o desenvolvimento da história. Quando a Nian tem uma suspeita e resolve ir atrás, aí eu comecei a ficar curiosa sobre quem é essa pessoa. E assim, no que uma suspeita não dava em nada, eu ficava pensando, será que é a pessoa? Será que é não sei o quê? Será que é não sei o que lá? E assim, uma pessoa que eu nunca imaginei que fosse ser este colunista, e na verdade era. E assim, é babado. Isso aqui é bom demais, é bom demais. A história é extremamente bem construída. O romance é extremamente bem construído. Não tem hot, é um livro leve, tá? Tem cenas assim, tem uma cena mais picante, mas é bem leve assim, é tranquilo. Mas o romance é construído de uma forma magnífica. E aí a gente fica naquele tempo todo pensando, ela é uma plebeia de um povo que despreza a nobreza, uma nobreza que desdenha desse povo, mas ela tá ali aparentemente sendo super bem tratada por eles. O que começa com uma inimizade vira uma amizade para depois transformar num romance, mas ao mesmo tempo o príncipe tá comprometido, ele já está noivo, um casamento arranjado, e tem a princesa, esses dois reinos que vão se unir, e toda uma conspiração política. E será que o Jack é bom? Será que o Jack é mau? Mas é simplesmente maravilhoso. E lembrem-se do que eu falei sobre um fato importantíssimo na vida dessa protagonista que traz uma tensão a mais para essa história. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu simplesmente decidi vir aqui sem roteiro nenhum. Literalmente acabei de terminar de ler esse livro. Eu sei que a luz tá horrorosa, mas o cenário tá bonito, né? Mas assim, porque tá de noite, mas eu não poderia esperar até amanhã. Eu tinha que vir falar deste livro hoje. Eu não tenho mais o que dizer. Só uma coisa. Leiam Um Encantamento Delicado, tá? Tem mini vlog de leitura no meu TikTok, que vai ter o link aqui embaixo. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!